Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Galgo Transcrição. E hoje nós falaremos um pouco sobre a diferença do termo transgênero e do termo transexualidade. Pois bem, pessoal, primeiramente eu gostaria de falar que algumas mulheres trans negam o termo transexualidade por considerar que estão querendo dizer que você quer ser do outro sexo, ou seja, você nasceu num corpo biologicamente macho, né, considerado masculino, e por você querer fazer talvez uma terapia hormonal, você querer se mostrar mais socialmente como do gênero oposto ao que é vinculado ao seu devido sexo, né? Que infelizmente assim, eu não acho um negócio justo, sabe? Falar que existe uma equivalência, pode existir um padrão um pouco maior, né? Da pessoa ser do sexo macho e se identificar com o gênero masculino. Tudo bem, existe essa possibilidade maior, mas nós não podemos usar isso como sinônimos, tá? Então, algumas mulheres trans negam como se o termo transexualidade estivesse falando que ela quer ser do outro sexo, ou seja, é uma mulher trans, portanto quer ser uma mulher cis, e eu gostaria primeiro de falar que não. Quando nós falamos de transexualidade, primeiro, nós não estamos falando sobre sexualidade, tá? Que sexualidade é por quem você se atrai, por quem você gosta. E também não estamos falando sobre sexo binário. Por quê? Vamos lá. Quando nós falamos de pessoas transgênero, nós estamos falando de pessoas que não se identificam com o gênero atribuídas a elas ao nascimento, certo? É apenas isso. E uma pessoa transgênero, ela não precisa fazer uso hormonal, não precisa fazer nenhum tipo de cirurgia, nem absolutamente nada disso, como eu abordei no vídeo sobre o transmedicalismo, que existem pessoas que acreditam, principalmente Radfem, né, e que são as feministas radicais trans excludentes, que acreditam que pessoas trans só são trans de verdade a partir do momento que fazem uma cirurgia de redesignação sexual, né, ou seja, uma readequação do seu órgão ao que você se sente mais confortável, né, mas muito normalmente a pessoa faz uma cirurgia para aparentar um órgão mais do sexo oposto, que é como ela se sente mais confortável, né, sexualmente falando, né, ou questão do próprio corpo, né, bem-estar, enfim, né? Existem vários fatores. Bom, e agora eu gostaria de falar um pouco sobre a transexualidade, e eu acredito que seja até possível gente achando que o termo é um termo transmedicalista, mas vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês como que isso funciona. Transexo é uma pessoa que usa hormônio, tá? Tanto masculino, feminino, né? Depende de qual pessoa transexo que nós estamos falando, né? Talvez um homem trans, uma mulher trans, não binário, gênero fluido, enfim. E o que acontece? Por que tem que ter essa divisão? E eu vou defender isso neste vídeo e espero que vocês compreendam, tá? Uma pessoa transgênero, por exemplo, ela não precisa fazer uso de nenhum hormônio, né? Como eu já citei. E, obviamente, os hormônios dela vão ser diferentes, né? Se ela nasceu no sexo biologicamente masculino, né? Macho, ela vai ter uma testosterona alta, elevada, que é uma testosterona que homem costuma ter, né? Pessoas do sexo masculino. Isso faz dela menos trans? Não, de maneira alguma, e não é isso que eu estou definindo aqui. A questão é, vamos levar para o campo do esporte, por exemplo. Toda mulher, né, cis, trans, enfim, ela vai ter que se adequar, né, dentro dos padrões estabelecidos. Isso vale hormonal, enfim, né? E o que acontece? Se a mulher ela não corresponde àquele padrão estabelecido, ela tá fora, né? Chama de doping. Isso porque tem até mulheres cis que tem um nível hormonal maior, que tem que tomar anticoncepcional, acaba mudando com seus hormônios, né? Que é uma bomba hormonal, querendo ou não. Então, assim, quando nós falamos de esporte, e nós falamos de pessoas trans, nós estamos falando de pessoas transexuais, pessoas que mudaram parte do seu sexo biológico. E com certeza vai ter gente que não vai querer entender o que eu estou querendo dizer, mas sim, o nosso sexo muda, tá? A partir do momento que a gente faz uso de estrogênio, no caso de nós, mulheres trans, ou enfim, né, qualquer outra pessoa trans que use estrogênio e
e tenha o hormônio masculino predominante, né? Pelo menos antes de começar a TH, nosso corpo muda pra caramba. Tipo, pra caramba mesmo, sabe? Muda a distribuição hormonal, mudam as veias, muda a força, muda o humor, muda um monte de coisa. Não dá pra falar que o meu corpo, né, da Bruna hoje, é o mesmo corpo da Bruna antes de começar a terapia hormonal. A minha testosterona, o meu hormônio masculino, ele tava maior do que o padrão da minha idade. Tava alto pra caramba, tinha uma força do caramba. E hoje é completamente diferente. Hoje o meu hormônio feminino, que é o predominante, o masculino é quase zero, é muito, 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 muito baixo. Então assim, quando nós estamos falando de esporte, nós não estamos falando só de pessoas transgênero competindo, estamos falando de pessoas transexuais competindo. Por quê? Aí que eu acho que estava o grande problema de nós queremos excluir essa diferença de termos, né? Uma pessoa de direita, de extrema direita, enfim, que odeia pessoas trans, pessoa hard fem, né, feminista trans excludente, elas vão querer usar justamente disso, de tipo, uma pessoa transgênero que não faz uso de hormônio, que não faz terapia hormonal, que não tá dentro dos padrões e não pode competir com uma mulher biológica, que também é um termo extremamente errado, né? Porque não existe mulher biológica, a mulher é gênero, né? Se nós estamos falando de corpo, talvez nós estejamos falando sobre o sexo fêmea, né? E não exatamente de uma mulher. Mas enfim, justamente uma pessoa só por ser transgênero, ela não pode competir. Só não pode. Ela tem que estar dentro daqueles padrões. Então a gente tem que saber diferenciar a transgeneridade de transexualidade. Pessoas transexuais são transgênero? Sim, são transgênero, mas são pessoas transgênero que precisaram de uso hormonal, que precisaram de redesignação sexual, que precisaram de qualquer tipo de intervenção médica e que por conta de todos esses fatores, né, de mudança biológica, ela pode concorrer como mulher cisgênero, entendem? Não se trata apenas de transgeneridade. Nós precisamos separar isso. Deixa a coisa mais complexa? Deixa a coisa mais complexa. Mas é justamente pela complexidade que nós conseguimos entender a diferença dos termos, a diferença dos corpos, a diferença das vivências. A gente não pode excluir isso, entendem? Tanto, eu fiz até um vídeo falando de corpos intersexo. Corpos intersexo, só por ter um nível hormonal diferente, fora do padrão, que é um corpo fêmea, mas ao mesmo tempo tem nível cromossômico de macho. O corpo intersexo, ele se dá por qualquer tipo de mudança fora do padrão. E podemos até dizer que corpos transexuais, corpos que usam hormônio e tal, né, e que modificam parte do seu sexo biológico, né? Porque sexo biológico, gente, não se define a genitália. Por isso que eu achei tão importante fazer o vídeo sobre intersexo antes de falar sobre transgeneridade, sobre corpos transexuais, porque as coisas acabam se interligando de alguma forma. Vocês conseguem entender? Há uma diferença biológica no nosso corpo para um corpo de uma pessoa não hormonizada. Então, basicamente, é essa discussão que eu queria trazer com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma opinião, enfim, deixe nos comentários, por favor. Vai ser muito gratificante eu poder responder, ver as mensagens de vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, se puderem postar nos seus status de WhatsApp, onde vocês quiserem postar. Postem, por favor, me ajuda muito, porque é muito difícil conseguir monetizar um canal do YouTube, né? Vocês devem saber. Precisa de 4.000 horas assistidas em 364 dias, precisa de 1.000 inscritos, então tô nessa correria para tentar monetizar o meu canal. Muito provavelmente eu não vou conseguir tão cedo, né? Mas vamos tentando e espero que vocês possam me ajudar nesse percurso. Se vocês tiverem sugestão de outros tópicos, de outros temas, eu estarei aqui para ver se consigo responder e quem sabe fazer um vídeo sobre o que vocês queiram, ok? Muito obrigada e até logo. Tchau, tchau.